Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém habitavam tanto judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moço. Pode sentar, querido. Irmãos, esse texto os irmãos conhecem, leem, é pregado constantemente. É um texto que traz profundas informações, ensinamentos, nos traz verdades para a igreja, traz verdades que vão estabelecer padrões, traz verdades que vão estabelecer uma maneira de viver enquanto igreja, porque nós temos aqui a inauguração da igreja de fato. Cristo morreu na cruz, verteu seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, deu instruções durante 40 dias, foi ascendido ao céu. Depois de 10 dias disso, veio então o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 principais festas que havia no povo, com o povo de Deus, ali os judeus. Havia 3 festas principais: Pentecostes, Tabernáculo e a Páscoa. E depois da Páscoa, 50 dias, nós temos então a festa de Pentecostes, do grego que vem penta, 50, por isso chamado de festa de Pentecostes, 50 dias, de maneira que era 7 semanas de dias, 7 vezes 7, 49, mais um dia. No dia seguinte era o 50º dia onde celebrava, por isso Pentecostes. E no dia de Pentecostes, observando ao que Deus havia falado, o Senhor Jesus, antes de ser ascendido aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ordem era essa: fica em Jerusalém, não vai para canto algum não, e até que sejam revestidos de poder. Quando Jesus ensinou isso, eram 500 pessoas, 500 servos de Deus que estavam ouvindo isso. Antes dessa ocasião, antes da pregação de Jesus em João 6, havia cerca de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas que seguiam Jesus, porque ele fazia milagres, sinais e prodígios, de tal maneira que as pessoas começaram a falar dele. Olha, tem um homem aí, tem um Nazareno, tem um Galileu, um homem que mora em Cafarnaum, que está fazendo milagres, prodígios, sinais. Ouviram falar de ressurreições, ouviram falar de multiplicação dos pães, ouviram falar de cegos enxergando, ouviram falar de maravilhas. Então as pessoas afluíam a ele, chegavam a ele para ouvir o que ele ensinava, para receber o milagre. Havia as pessoas que estavam perto dele porque ele poderia dar alguma coisa. Outros estavam perto dele porque entenderam pelas Escrituras que ele era de fato o Messias prometido. Então eram cerca de 15 mil, 20 mil pessoas que estavam constantemente cercando a ele. Você observa, na primeira multiplicação dos pães, eram 5 mil homens, fora as esposas, fora as crianças que não eram contadas. Então você joga aí mais um de cada, a esposa e uma criança, mais alguém,
Então tinha ali 15 mil, 12 mil, 20 mil pessoas que andavam com ele. Quando ele pregou a mensagem em João 6, dizendo que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria parte com ele, aquilo pesou muito, porque o judeu é ensinado no livro de Levítico e outras partes também, que não deveria comer carne com sangue, ou sangue propriamente dito, de maneira que quando ele fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, aquilo foi um choque, aquilo foi algo que impactou a todos que ouviram, porque eles ficaram perplexos, porque essa mensagem era mais pesada. Como assim comer a carne de um homem? Como assim beber do sangue? Nós nem de sangue de animal a gente bebe, como é que vai beber sangue de um homem? Mas eles não entenderam o que estava dizendo. Em João 6, no verso 63, ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, ele estava dizendo no campo espiritual. É o que nós fazemos nesta noite aqui, estamos comendo e bebendo espiritualmente, e depois, de uma forma simbólica, nós celebramos a ceia. Com o pão é simbolicamente a carne, e o fruto da vide representando o seu sangue. Mas ele não entendeu, ele começaram a sair de um canto para outro, e diziam, duro é para nós esse discurso, porque quando se prega a verdade, muitas vezes a pessoa acha duro e sai. Quando você prega prosperidade na sua mente, e que vai ganhar carro, e que tem um anjo entrando com a bandeja, que o envelope desceu do céu, isso e aquilo, a vitória chegou, etc. Nem pula, rodopia, sapateia, grita, joga, né? Agora, quando a mensagem vem dura, pesada, para consertar, para entrar na presença de Deus, para ficar firme com o Senhor, para se arrepender, aí começa, aí eu vou embora para outro canto. Eu vou achar uma igreja, um pregador, alguém que prega algo que é gostoso no meu ouvido. Eu quero ouvir coisas boas. Eu não quero chegar na igreja e ouvir que se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Não, eu quero um pregador que eu fale coisas boas, mas nesta noite eu não tenho coisas boas nesse sentido para você. Eu tenho coisas melhores ainda, que são coisas espirituais da parte de Deus, para encher nossa alma e nosso coração da presença e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está comigo aí, dá uma glória. Muito bem. Então, aquelas pessoas começaram a sair, deixar e andar e ir embora. Não é duro para nós, é esse discurso. Jesus, além da multidões que andavam com ele tinha os seus discípulos, e dentre os seus discípulos tinha 12 que eram mais próximos, e depois se tornaram os 12 apóstolos. E o Senhor olha para estes e diz, vocês também querem ir com eles? E Pedro levantou-se e disse, para quem iremos nós? Ele perguntou para onde? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Então eles seguiram com o Senhor. E ficou ali uma cerca de 500 pessoas quando ele foi ascendido aos céus. E ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele é ascendido aos céus e vai subindo. Aqui em Atos você vai encontrar isso. E quando vai subindo, eles estão olhando até que uma nuvem oculta aos olhos deles. E eles continuam olhando e aparecem dois anjos, dois homens, dois seres espirituais, dois anjos, dizendo, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto, para o céu? Este Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira ele vai voltar. Deixa eu dar um grito aqui, vai. Jesus voltará da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Eu acredito e prego isso todas as vezes. Em toda mensagem que eu prego, em qualquer assunto, eu falo, Jesus vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar. Tem alguém comigo aí? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, ele vai ascender aos céus, aqueles discípulos vão então para Jerusalém. Alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que eles foram para a casa de João Marcos. O João escreveu o Evangelho de João de Marcos, né? Então eles vão para a casa de João Marcos, na casa da mãe dele, e tinha uma parte alta na casa, chamada de cenáculo. Eles se reúnem lá e ficam lá um dia, 2 dias, 3 dias, e alguém vê que não chega, não acontece nada, e vai embora. Em 3 dias, em 4 dias, 5 dias, e vai saindo, está 10 dias, no dia de Pentecostes. Havia 118 pessoas, quase 120, então eu posso conjecturar, 118, 119, no máximo 120, quase 120 pessoas reunidas. E de repente, escute bem isso, estavam reunidos, observando uma ordem, observando uma instrução, e fazendo isso, debaixo da orientação de Deus, eles contemplaram algo que é a inauguração da igreja. De repente, veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. O negócio de Deus é encher, meu filho, presta atenção. Deus vai
Se eu me esvaziar, Deus vai me encher. Se você me esvaziar, Deus vai te encher. Tem gente que bate no peito e fala: não, comigo é assim, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meu querido, esvazie-se, porque nesta noite Deus quer encher a tua vida, Deus quer encher a minha vida, Deus quer encher a tua casa, Deus quer nos encher da sua presença. Diz o texto sagrado que aquele som encheu toda a casa, encheu toda a casa. Vem comigo, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para o teu vizinho e diga: você também faz parte do todos. Olha para ele, olha para ela: você faz parte do todos, para ser cheio do Espírito de Deus. Quem vai comigo aí para ser cheio? Quem vai comigo aí? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, eles vão sendo cheios do Espírito e começam a olhar um para o outro e ver com uma forma de língua repartida de fogo sobre cada um deles. E isso aconteceu e eles começaram a falar em línguas. Não saiu dando aviãozinho, e nem pulando, nem sapateando, nem rodopiando, nem botando manoneira, não, amigo. Estavam sentados. Leia o texto. Eles estavam sentados. Não houve baderna, não houve bagunça. Houve derramar da presença de Deus com ordem e com decência. Quando o Espírito Santo age, a ordem e decência. Tem gente que acha que é cheio do Espírito, derruba a bateria, derruba o teclado, derruba a televisão. Não, é porque está muito cheio, negativo, meu querido. Quem está cheio do Espírito, ele tem ordem e tem decência. O Espírito Santo não é de baderna, o Espírito Santo é de ordem e decência. Aleluia! Tendo feito isso, o Espírito nos enche e eles começam a falar. Mas por causa da festa de Pentecostes, a cidade estava cheia de todo quanto é canto de gente. Nós lemos aqui de vários idiomas, várias etnias. E quando eles ouvem aquelas pessoas, o que eles falavam que eles ouviam? Por exemplo, se tivesse ali um brasileiro que fala português, evidentemente, e alguém falando em português, não sendo a sua língua materna, o que ele diria? Eles estão falando o quê? Estão falando das grandezas de Deus. Em todas as línguas que eles falavam ali, eles falavam das grandezas de Deus. E começaram a falar, e foi um barulhão, e foi um terremoto de glória, vamos chamar assim. Foi um momento impactante. Era o momento da chegada, da descida do Espírito Santo, prometida por Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus promete e cumpre. Jesus não é aquele que fala e não cumpre. Quando Jesus fala, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Quando Ele fala, acontece, porque Ele entende a honra da sua palavra. Aleluia! E de repente encheu toda a casa, falavam em línguas e adoravam a Deus, exaltavam o Senhor e falavam das grandezas de Deus. E aquilo chocou aquela cidade. Começaram a ouvir, começaram a dizer: eles estão falando na minha língua, no meu idioma. O outro vem dizer: está no meu idioma, e assim por diante. Isso impactou, e alguém veio e disse, maravilhado, disse ainda fazer. Em versículo 11. Versículo 11 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? O que isso significa? Mas no versículo 13 diz: e outros zombavam, zombando, diziam: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto. Sempre vai ter aquele que vê a obra do Senhor e glorifica a Deus, e exalta a Deus. Mas infelizmente tem uns endemoniados que são os zombadores. Tem aquele que vai zombar, que vai dizer que não tem jeito, que vai dizer que não pode, que não consegue, que não pode ser ele, que não tem que ser essa. Sempre tem um zombador. Quando alguém quer fazer a obra, ou quando Deus está agindo na obra, sempre vai aparecer pessoas que maravilham, que se alegram, que adoram a Deus por isso, mas também tem os zombadores. Saiba que na obra de Deus você vai sempre contemplar pessoas que vão exaltar a Deus por causa da sua vida que Deus está te usando, mas também vai aparecer pessoas que vão zombar de você pela mesma razão. O que você faz? Faz como Paulo, deixando para trás as coisas que tem que ficar. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio glorioso da presença de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus. Há um prêmio para a igreja. Deixa para trás, olha para frente, foca e vai em nome de Jesus. Quem está comigo aí? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vira a página comigo aí, do capítulo, ainda no versículo 14. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as
minhas palavras. Esses homens não estão cheios não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda 9 da manhã, a terceira hora do dia. Começa a contar das 6, primeira hora, e assim a terceira hora é esta 9 da manhã. E ele diz assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Peraí, o que ele fez? Ele se levantou, se posicionou, tomou posição, postura e começou a explicar o que é que estava acontecendo, porque ele conhecia a palavra, conhecia a lei e conhecia os escritos. Dentro dos escritos nós temos os profetas, e os profetas diziam, um deles, Joel, no capítulo 2 e no verso 28, que isso ia acontecer. Ele começou a contar para o profeta. Ele não falou de per si, não falou daquilo que ele pensava, daquilo que achou, daquilo que ele imaginava, mas ele falou aquilo que a palavra de Deus dizia. O que está acontecendo já foi profetizado, o que está acontecendo foi dito pelo profeta Joel, e ele começa a discorrer qual é a profecia. Ele diz o seguinte, verso 17: e nos últimos dias acontecerá. Quais são os últimos dias? Quem sabe dizer? Os últimos dias, ele compreende da primeira à segunda vinda de Jesus. Esses são os últimos dias. Presta atenção, olha para cá. Nós estamos no fim dos últimos dias. Preste bem atenção. Nós estamos no fim do fim. Daqui a pouco a trombeta vai soar, assim como foi profetizado, porque foi profetizado que derramaria do Espírito, e isso aconteceu. Da mesma maneira que foi profetizado que derramaria do Espírito, e assim aconteceu, também vai soar a trombeta, porque o fim está próximo, o fim do fim, e os últimos dias compreendem da primeira vinda de Jesus, quando ele morre e ressuscita, até a sua segunda e gloriosa vinda. Esses são os últimos dias. E nesse período de últimos dias, olha o que acontece. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Deixa eu perguntar: tem servo de Deus e tem servo de Deus aqui? Se tem, ele vai derramar do seu Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre meus servos e sobre as minhas servas. Não é para uma classe particular e especial, não é para os ungidores de Deus, não. Aquele que pensa que só ele é bom, só ele tem de Deus. Não, meu querido. Na igreja nós somos a noiva do Cordeiro. Sozinho você é apenas uma peça, mas juntos somos a igreja, a noiva do Cordeiro, servos e servas, cujo qual ele derrama do seu Espírito Santo. Ele derrama seu Espírito sobre servos e sobre servas. Vamos podem aplaudir a Jesus por causa dessa verdade. Por isso derrama o seu Espírito. E Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio de poder, ele começa a falar sobre o que vai acontecer e entra em escatologia. Olha para cá, verso 19: e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está vivendo o momento da inauguração da igreja, o derramar do Espírito prometido pelo Senhor Jesus. Contemplou no passado a profecia de Joel, explicou a profecia, introduziu a massa ouvinte dentro da profecia. Depois disso, ele leva todo mundo lá para frente, dizendo o seguinte: antes que tudo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então ele levou o passado, mostrou o presente e apontou o futuro. A pregação é isso, querido. Eu estou pregando aqui agora, mas temos a palavra de Deus lá atrás e temos o que vai acontecer ali à frente. Romanos 15, verso 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A palavra está para nós aprendermos e vivemos nela e andarmos nela e fazer conforme o que está escrito. Nesta noite, olha para cá, preste
preste bem atenção, não é apenas mais um culto de domingo, não é mais um dia na nossa agenda, é um dia especial e marcado para você ouvir que você é servo, e que você é serva, e porque você é servo e serva, você tem o Espírito de Deus. Ele diz que derramaria do seu Espírito. Talvez o inimigo, nessa semana que passou, hoje começa outra, ele esteja ou ficou falando, tentando desanimar, te parar, te impedir, te bloquear, te barrar, dizendo que você não tem, que você não pode, que você não canta, que você é feio, que você é feio, que você é isso, ou que você é aquilo. Mas nesta noite você vai ouvir, você é servo de Deus, é servo de Deus, e ele derrama do seu Espírito Santo sobre o seu servo. Aleluia! E a palavra diz que ele levou as pessoas a entender isso e apontou para o grande e glorioso dia do Senhor. E quando ele vai falando, ele fala da ressurreição de Jesus. Olha comigo no versículo 24: ao qual Deus, falando de Jesus, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele começa a falar de Jesus, ele fala que ele morreu no verso 23, ele fala que ele ressuscitou no verso 24, e fala de Davi, que Davi profetizou sobre ele a partir do versículo de número 25. Davi começa a falar, pegou o salmo, a instrução do salmo, e começou a ensinar. E Pedro está levando a massa, a palavra. Ouça, todas as vezes que o pregador se dispõe a falar, ele tem que apresentar a palavra. Pedro, aliás, Paulo, quando instruiu Timóteo, ele diz o seguinte: pregue a palavra. Não é falar sobre a palavra, mas pregar a palavra. Há uma grande diferença. Falar sobre a palavra, um filósofo aí fora pode falar, um sábio pode falar, alguém lá de outra, um ateu pode falar. Outro dia eu estava vendo um debate no podcast de um ateu que é teólogo, formado em teologia, mas é ateu. E ele está dizendo, então ele até citou o texto, ele fala sobre a palavra, mas pregar a palavra, ela produz vida. Pregar a palavra produz arrependimento, pregar a palavra produz fortalecimento, pregar a palavra produz avivamento, pregar a palavra produz que a cegueira cai e começamos a enxergar. Pregar a palavra, ela transforma, porque a palavra tem poder, a palavra restaura, a palavra levanta, a palavra desperta, a palavra de Deus é alimento. Quantos creem que a palavra de Deus é alimento para a sua alma? A palavra de Deus é alimento para a igreja, é a palavra que sustenta a igreja. Aleluia. Então, ele chega no versículo de número 32, dizendo o seguinte: atos ainda, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, aqui eu faço paralelo, pano de fundo, com Filipenses 2, de 5 a 11, que fala da glorificação que ele deixou a sua glória, se fez homem, foi obediente até a morte de cruz, e Deus exaltou soberanamente. Aqui eu faço esse paralelo, para você ler em casa com calma, e diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o meu Senhor ao meu Senhor, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Já era para dar glória. Deus os fez Senhor e Cristo. Ou seja, o Senhor, ele é o Messias, ele é o ungido. Deus o fez. Esse que morreu, que na cruz foi ferido, machucado, trapassado com uma lança, foi ali humilhado, mas a esse que foi humilhado, Deus o exaltou à sua destra, à sua direita, e ele o fez Senhor. O Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor, ele é o Cristo, aquele que foi crucificado, morreu, ressuscitou, o que voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Depois dessa introdução, agora eu começo a pregar, amém? Amém. E o título da mensagem é: o impacto da palavra de Deus. Foi só a introdução, tá, gente?
Agora vou começar a pregar. Pregador chato, né? Olha assim, olha comigo aqui. Versículo 37. Título do sermão. Diga comigo. O impacto. O impacto. Não, fala forte. O impacto. O impacto Da palavra. da palavra De Deus. de Deus. Amém? Todas as vezes que você vê a ministração da palavra na Escritura, você observa o que ela fez. Porque todas as vezes que você observar a palavra pregada, Paulo, Pedro, entre outros, você vai ver o que aconteceu. Claro, o próprio Senhor Jesus, evidentemente, o maior de todos, ele é a própria palavra. O texto diz assim: se você observar, volte comigo aí, um pouquinho. Volte comigo um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Eu perdi o versículo aqui. Eu não marquei. Essa mensagem eu estou montando aqui agora, tá, gente? Deus está me dando essa mensagem aqui agora. Eles falaram o seguinte: o que é isso, né? O que é isso? O que está acontecendo aí? Começaram a perguntar. Olha esse versículo, fugiu da minha mente aqui, ó. Vou botar por aqui. O que é isso? Já que eu acho. Enfim, eles estão perguntando: o que é isso que está acontecendo? O que é esse movimento? O que é isso aí? Estão cheios de moço. Eu só vou dizer isso. Aí Pedro se levanta, cheio de autoridade. Acho que eu achei o versículo. Porém, Pedro, não estou achando. Mas tá aí. Eu li agora há pouco, mas eu estou montando aqui agora. 12. É isso? E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que é isso? Ah, perfeito. O que quer dizer isso, Jóia? O que quer dizer isso? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Aí Pedro vem, cheio do Espírito, se levanta, posiciona e prega. E prega a palavra. Tendo pregado a palavra, aconteceu o que eu falei, que é o título. Foram impactados pela palavra. Quantas vezes você foi ao culto e saiu impactado? Você se lembra? Teve dias que eu apareci no culto, chegar no culto para adorar o Senhor. E eu confesso que hoje eu vim mais para ouvir. Mas eu tenho que responder a chamada, eu não vou fugir da chamada que Deus não tem. Entendeu? E às vezes você chega na igreja, senta e vem aquele pregador mais simples, aquela irmãzinha mais simples. E quando fala, aquilo mexe na alma e faz mudar uma coisa. Pregar não é show, pregar não é espetáculo. Muito embora alguns tenham isso como show, como espetáculo. Não. Pregar não é show, não é espetáculo. Pregar é anunciar, é proclamar. No grego, querigma. O que quer dizer querigma? Proclamação. Proclamar. Alguém fala assim: pregue o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Galera, esquece isso. Testemunho tem que ser dado. Meu testemunho, claro, vai fazer funcionar a coisa, porque eu tenho que viver o que eu prego. Mas a Bíblia nos ensina a proclamar, a falar. Olha como eu sou bonzinho. Bonzinho tem muitos aí que é fora, que não é da igreja, que é bonzinho. Tem muitas pessoas que não professam a nossa fé e que é muito melhor do que muitos de nós que professam a nossa fé. Não é verdade? Isso não é assim, não. Bom testemunho faz parte para uma vida cristã, mas a vida cristã é de proclamação, é para falar. Você canta por dom, glória a Deus. Você faz algum trabalho na igreja por dom, maravilha, é dom. Você trabalhar, mas pregar é uma ordem. Ide por todo mundo e proclamar, e pregar o Evangelho. Então, quando você observa a pregação viva, acontece o que eu vou dizer agora, entre outras coisas, é claro. Acontece o quê? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Primeira coisa que a palavra fez na vida deles e que pode acontecer em nós, conosco, em nossa vida. Pode acontecer conosco e deve acontecer conosco, quando ela é pregada bem clara. Ela vai fazer que o nosso coração fique apertado, compungir apertado, é quebrantamento. Se a palavra não quebrantar você, não é a voz rouca do pregador que vai fazer. Se a palavra não quebrantar você, não é a canção bela que vão cantar aqui bem afinadinho, ou não é isso não, querido. É a palavra que vai compungir, vai apertar. A palavra vai apertar de tal maneira que você vai chegar diante do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou uma pessoa assim, sabe? Vai mexer lá dentro. A palavra é uma espada de dois gumes que divide, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a palavra que vai fazer que a nossa vida seja de quebrantar-se diante de Deus.
vezes ouvimos uma palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não ouvimos, escutamos apenas, mas quando nós ouvimos, ela entra, desce para o coração, vai nos quebrantar diante do Senhor, nos faz enxergar que Ele é Cristo e Senhor, conforme o Senhor assim o fez. Quem está comigo para dar uma glória a Ele? Primeira coisa, ela vai compungir meu coração. Às vezes entra na igreja e sai e vai falar mal do pregador, vai falar mal da pregadora, vai falar mal do irmão, não gostei da mensagem, não gostou, meu querido, eu não gostei do culto, não tem importância, o culto não foi para você, o culto foi para Deus. Quem tem que receber com alegria e gostar do culto é o Senhor, o culto é para Deus. Eu não gostei dessa música, não foi para você, meu irmão, eu não gostei, é para Deus, o culto é para Deus, a adoração é para Deus, o louvor é para Deus, a reunião aqui é para adorar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cadê os cantos para o André? Cadê os cantos para adorar a Deus? Porque esse culto é para o Senhor. E a palavra vai quebrantar, vai me mover, vai me esmagar até. Mas eu tenho que entender que Ele é grande. Porque às vezes nós entramos pensando que nós somos alguma coisa, pensando que nós somos o bom. Mas o bom aqui é Deus. Aquele que vem aqui é Deus. O que pode aqui é Deus. O que age aqui é Deus. Primeira coisa, vai compungir o coração. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. E depois diz dizendo, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Primeiro, quebrando o coração. E por causa disso, vai surgir uma pergunta: o que eu vou fazer agora? Eu ouvi isso que ele falou que Joel profetizou, ele falou que Davi falou e profetizou, ele falou isso que aquele outro, falou que ele vai voltar, que Jesus voltará no grande e glorioso dia do Senhor. E o que eu faço agora? Se você ouve a mensagem e não surge em você, se eu ouço a palavra e não surge em mim uma pergunta, alguma coisa não vai bem comigo, alguma coisa não vai bem contigo. Ouvindo essa mensagem nesta noite, o que derramou-se do Espírito para capacitação, e houve uma mudança tremenda e algo glorioso que impactou não só naquele dia, mas a história da igreja e também da unidade, eu quero dizer, eu tenho que perguntar ali agora. Quebrando o coração, ótimo, o que eu faço agora? Todo crente quebrantado, ele quer saber de Deus, o que eu faço agora, meu Senhor? Qual que é o passo agora, meu Jesus? Porque às vezes nós queremos ser o durão, nós temos aquela maneira de viver lá do passado, na nossa vida, na carne, no pecado, e temos nosso jeito, não é comigo, é assim, é dessa forma, e assim no mundo. Mas quando a palavra vem e quebra, o homem valentão chora, a mulher brava chora, o homem rebelde chora, quebrando diante do Senhor e pergunta a Deus, ou pergunta ao pastor, para o pregador: o que é que eu tenho que fazer agora? Faça uma pergunta para você agora, coloque no seu coração quebrantado uma pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Porque eu sou servo e sou serva, e por ser servo e ser serva, eu tenho o Espírito, e se eu tenho o Espírito, não é para ficar num canto parado. O que é que eu tenho que fazer agora? O que é para eu fazer por causa da presença do Espírito de Deus? Às vezes, eu entendo que um tem uma chamada e outro tem outra chamada. Eu entendo que uns são chamados para cantar, para louvar, para pregar. Eu entendo isso. Mas Deus tem algo para você. E às vezes nós ficamos postergando, adiando. Depois que eu casar, eu faço. Depois que eu terminar a faculdade, eu faço. Depois que os filhos crescerem, eu faço. Depois que aposentar, eu faço. Depois que eu mudar de cidade, eu faço. Depois que eu receber tal coisa, eu faço. É hoje, é agora, é neste momento. O tempo é já. O tempo de trabalhar é agora. O Espírito já foi derramado. Já houve um derramar para encher todos os servos e servas. Então, quebrantar de coração, eu pergunto: o que faremos? Vem comigo agora. E que se escrito: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, eu estou perguntando: o que eu faço agora? Você vai receber o dom do Espírito? Está vendo o dom que nós recebemos? Essas línguas, esse falar diferente, isso que aconteceu, isso é dom do Espírito. Para você receber o dom do Espírito, precisa de arrependimento. Tem gente que está na igreja e nunca se arrependeu. A Bíblia informa o seguinte: aquele que confessa seu pecado, aquele que peca e confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia.
sua vida que esteja faltando arrependimento. A palavra de ordem é arrepender-se. A palavra de Jesus, quando ele começou a pregar, aliás, o João Batista começou a pregar dizendo: arrependei-vos. Jesus, depois que foi batizado, foi ao deserto, venceu Satanás, veio dizendo o seguinte: arrependei-vos. A mensagem da cruz, ela começa com arrependimento. Para você ser cheio do Espírito Santo, precisa de arrependimento. Para você ser cheio do poder, precisa de arrependimento. Primeira coisa é arrependimento. Aí depois recebe o dom do Espírito, depois recebe a presença de Deus, depois recebe o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem alguém arrependido aqui, para Deus derramar o seu Espírito Santo. É isso que ele quer fazer com a sua igreja. Vem comigo. Porque disse Pedro: arrependei-vos em cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito. Ouça comigo agora. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Está ouvindo? A vossos filhos, depois deles, e a todos que estáis longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa, se vocês arrependerem, é para vocês, é para os filhos de vocês, a geração seguinte, é para todos que Deus chamar, a tantos quantos Deus chamar. Se tem alguém chamado aqui por Deus, Deus vai derramar. Se tem alguém chamado aqui por Deus, Ele vai derramar. Se tem alguém chamado por Deus, Ele vai derramar. Vem comigo, eu estou fechando o sermão. Porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos quantos que estão longe, os que tanto Deus chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Salvai-vos desta geração perversa. Volte à palavra. Volte à palavra, volte à obediência, fique até ser cheio. Sendo cheio, obedeça pregando, trabalhando, servindo, adorando, fazendo o trabalho da igreja. E salvai-vos desta geração perversa. Não é aquela geração tão somente, é uma geração que existe, porque o mundo jaz no maligno. Então vem comigo. E com muitas, verso 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Fique de pé agora, eu vou fechar o sermão. Concluo aqui dizendo o seguinte: eles ouviram a palavra, foram quebrantados, questionaram: o que eu faço agora? Qual é o passo? Qual é o próximo passo? E Pedro disse assim: olha, arrependam-se, tiveram atitude, e por terem tido atitude, por causa do impacto da palavra, ocorreu que eles foram batizados conforme está escrito. Ou seja, não ficaram protelando, postergando, não. Amanhã, depois. Eu conheço gente, olha para cá, que faz tempo que eu até vi essa pessoa dizendo o seguinte: eu estou na igreja faz 20 anos, eu não batizei, não tive coragem de batizar. O que te impede? Se temos água aqui, assim como ele falou para o a Felipe, né? O que te impede? Qual é a dificuldade? Por que você não quer batizar? Já arrependeu? Já ouviu a palavra? Já foi impactado? Coração quebrantado? Perguntou se alguém fez? Já. O que te impede? E naquela noite, naquele dia, cerca de 3.000 almas se renderam ao Senhor e perseveravam na doutrina. O que houve depois do impacto da palavra? Foram batizados de bom grado os que receberam a palavra. Porque tinha aduladores, lembram dos aduladores? Esses não, esses foram embora, esses saíram, não deram ouvido. Mas os que de bom grado, se maravilharam e de bom grado receberam a palavra, foram batizados. E foram batizados, o texto diz: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Houve perseverança e houve comunhão. Quando eu estou na presença de Deus, sou impactado pela palavra de Deus,
vai acontecer quebrantamento, questionamento, vai acontecer arrependimento, vai acontecer batismo nas águas, obediência, vai acontecer comunhão e perseverança na doutrina. Se você está na perseverança, na comunhão, saiba que o Espírito de Deus está te completando, está te enchendo, está te impulsionando. Eu quero agora, nesse instante, orar com a igreja que ouviu essa mensagem, que ouviu essa palavra, e que nesta noite não é apenas mais uma noite, mas um culto, mas é um culto onde nós ouvimos que naquele dia, no dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa, e a promessa do Senhor, ela não tarda e ela não falha. Alguma canção diz assim: